E galera de processamento digital de sinais, dando continuidade ao conteúdo da disciplina, hoje eu vou apresentar a introdução aos filtros digitais IIR, tá? Então tá aqui a tela, tá? Filtro digital IIR ou filtros de IIR é Infinite Impulse Response, né? Ou filtros digitais de resposta infinita ao impulso, tá? A explicação aqui vai vir no final, tá, pessoal? Então aqui vai ser no final, vocês vão ver porquê do nome, né, de filtro de resposta infinita ao impulso, tá? Basicamente eu vou dar uma visão geral do método, né, que a gente vai adotar, que é um método de protótipo de função de transferência analógica, tá? Onde a gente monta uma função de transferência analógica com determinada resposta em frequência, que nos atende em termos, né, de filtro do sinal que a gente está querendo filtrar, tá? E depois a gente discretiza e deduz a equação de diferença para poder estar apta a implementar o filtro digital, tá? E aí a gente vai ver lá no final, lá na equação de diferença, o porquê do nome filtro de resposta infinita ao impulso, tá? Então vamos supor que você tenha um filtro, né, cuja frequência de polo, vou colocar aqui ômega n, vai ser a frequência natural, tá? Vai ser 2 vezes, eu ia colocar vezes igual MATLAB, vezes π vezes 60 Hz, que vai dar aproximadamente 377 radianos por segundo. Eu quero um filtro aqui, ó, eu já coloquei o ômega n porque eu quero um filtro de segunda ordem, tá? Segunda ordem. De modo que a função de transferência desse filtro vai ser H de S é igual a um K sobre S ao quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado, tá? Então, ômega n é a frequência do polo, né? Ômega n, frequência natural, né? De sistema de segunda ordem, né? Então, frequência natural de sistemas de segunda ordem, tá? E ela vai ser a nossa frequência do polo, tá? Frequência do polo, dos polos, na verdade, né? Dos polos, tá? Dos polos, ok? Não vamos entrar em frequência de corte agora não. A frequência de corte vai entrar quando eu estiver mostrando um método específico de montar o protótipo da função de transferência analógica, né? De enésima ordem, tá? Então, por enquanto a gente vai ver que a frequência natural do sistema de segunda ordem é a mesma frequência dos polos, né, desse sistema, tá? E aí vamos definir um zeta igual a 0,707, o que provavelmente vai me dar um filtro com resposta Butterworth, tá? Falando em linhas gerais, tá, pessoal? Porque a gente tem uma aula de revisão para poder lembrar das respostas, né, possíveis, né, para filtros do tipo IIR, tá? Filtro com polo, tá? Então, provavelmente esse zeta vai me dar uma resposta do tipo Butterworth, ou maximamente plana na banda passante. Coisa que eu volto a frisar, a gente vai falar numa aula específica sobre esse assunto. São as respostas reais, né, em frequência reais, né, de filtros do tipo IIR, o filtro com polo, tá? Na função de transferência. E eu quero um ganho CC, um ganho estático, tá? Ou ganho em 0 radiano por segundo, tá? 0 radiano por segundo é igual a 1, ou 0 dB na banda passante, tá? 0 dB na banda passante. Então tem que ajustar isso aqui, ó, tá? Para que
a frequência 0, o S tende a 0, né? Vamos pensar o S em termos de só J ômega, né? O S é igual a sigma mais ou menos J ômega, né? Então, com o S tendendo a J ômega, ou seja, só senoide, né? E a senoide tendendo a frequência 0, o ganho estático desse aqui, ó, tá? O ganho em 0 radiano por segundo vai ser K sobre ômega n ao quadrado, tá? Para que o ganho seja unitário, o K, né? Portanto, então, o K tem que ser ômega n ao quadrado, tá? Então, H no ponto 0 com ômega n ao quadrado sobre ômega n ao quadrado é igual a 1, ou na escala em dB é igual a 0 decibéis, tá? Beleza? Então, o protótipo da nossa função de transferência analógica vai ter esse formato geral aqui, ó, tá? E com as considerações que eu acabei de fazer, vamos usar o MATLAB para montar essa função de transferência, tá certo? Então vamos lá. S é igual a TF, né? De S, porque a gente vai montar a função de transferência, tá? E aí o ômega n é igual a 2 vezes π vezes 60. E o zeta, vou colocar um ZT aqui, tá? Para o zeta é igual a 0,707, tá? E o K igual a ômega n elevado ao quadrado. Já vai calcular o K para mim, de modo que a H, que é o H de S, vou colocar um HS aqui, tá? Só para dar nome a essa função de transferência. E aí lembrar que ela é um H de S. É igual a K dividido por S ao quadrado mais 2 vezes zeta vezes ômega n vezes S mais, poderia colocar o K, mas vou colocar o ômega n ao quadrado aqui de novo para a gente lembrar que a gente está fazendo justamente isso, tá? Então está montada a função de transferência em S, ela é de segunda ordem, né? Tá? Com aquela frequência de polo que a gente definiu, tá? E o ganho estático dela vai ser 1, né? Ou seja, vai ser 0 dB na banda passante. Então vamos ver a resposta em frequência dela através de um diagrama de Bode, tá? Então o diagrama de Bode do H de S vai ser igual ao que está aqui na figura, tá? Vou passar para Hertz só para ficar mais simples da gente enxergar, tá? Então em Hertz, né? Tá aí o gráfico de Bode, tá? O filtro passa baixa, né? Que a gente está fazendo, eu não sei se eu cheguei a falar a respeito disso, mas é um filtro passa baixa, tá? Com ganho 0 dB na banda passante, tá aqui 0 dB, essa reta aqui, né? Em baixa frequência, tá? Até próximo da frequência de corte, tá? O que quer dizer que é ganho unitário, né? Em sinais, né? Cuja frequência estão dentro dessa janela aqui, ó, tá? De frequência, desse quadradão aqui, ó, tá? Então essa é a minha banda passante. Como é um filtro de segunda ordem, tá? A frequência de quebra dele, a frequência de corte, vai ser a frequência de 6 dB, né? E não 3 dB. 3 dB é para filtro de primeira ordem, 6 dB é para filtro de segunda ordem. Então, em menos 6 dB aqui, ó, aproximadamente, né, 6 dB, a frequência de corte, né, é em torno aí de 80 Hz, tá? Beleza? O que é diferente da frequência de polo, né? A frequência de polo é o 60, né? Então tem uma diferença aí que a gente vai falar a respeito em aulas posteriores, ou seja, essa aqui é uma aula realmente introdutória, tá? Então aqui o gráfico de
magnitude, né, de ganho aqui em magnitude, né, do meu filtro passa baixa, né? Então a frequência de corte 80 Hz, aqui o gráfico de fase, tá? Ele tem um decaimento aqui, ó, após a frequência de corte, ele vira uma reta caindo aqui, ó, com queda de segunda ordem, né? Cada ordem, vamos dizer assim, primeira ordem é menos 20 dB, segunda ordem menos 40 dB, né? Terceira ordem menos 60 dB por década, tá? Então esse decaimento aqui, como ele é de segunda ordem, é de menos 40 decibéis por década. Isso quer dizer o seguinte, que entre uma frequência e 10 vezes a frequência anterior, né? Então aqui tem uma frequência, vamos pôr aqui, vamos achar ela aqui, nesse ponto, 100 Hz, né? Certo? Está menos 9,24 dB, certo? Lá em 1000 Hz vai estar em torno de 40 vezes, 40 dB a queda aqui, ó, a atenuação, tá? Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo nesse eixo aqui, ó, de magnitude, tá? Mas ele está mostrando aqui, em torno de 100, olha lá, ó, 100. É difícil de colocar isso. Em torno de 100 está menos 9,38 dB, né? Em 1000 Hz, né? Ou seja, 10 vezes a frequência anterior, uma década depois, né? Em termos de frequência, está menos 48,9 ou menos 49 dB. Ou seja, a diferença daqui para cá foi algo em torno de 40 dB, tá? Não foi exatamente 40 dB, porque a gente pegou aqui próximo do joelho aqui, ó, dessa banda passante, tá? E aqui ainda tem uma inclinaçãozinha um pouco diferente, para depois ela ficar estável daqui para diante, tá? Então, se a gente pegar mais para frente, a gente vai ver exatamente o decaimento de 40 dB por década, ou seja, cada 10 vezes a frequência anterior, né? Beleza, então tá aí a resposta em frequência do filtro, só que não é um filtro digital, é um filtro analógico ainda, né? Função de transferência analógica, poderia ser implementado com circuito RC, por exemplo, ou com circuito com filtro ativo, tá? Com APIOP. A gente está querendo um filtro digital, tá? Então, para o filtro digital, a partir desse protótipo de função de transferência analógica que nos atende em termos de resposta em frequência, qual que é a resposta em frequência? Essa resposta em frequência, tá? Que a gente acabou de analisar. Eu vou obter a função de transferência em Z, tá? Então, H de Z, eu vou ter que discretizar a H de S, tá? Então, eu vou passar de contínuo para discreto, tá? H de S, vírgula. Aí eu tenho que definir o período de amostragem, tá? Eu vou usar 1 dividido por 1000, tá? Ou seja, vai ser 1000 Hz a minha frequência de amostragem, tá certo? E o método de discretização. O método de discretização pode ser um daqueles, né? Que eu ensinei, zero order hold, Thurston ou invariância ao impulso, tá? Vamos usar Thurston. Vamos usar o Thurston. Então, tá aí a minha função de transferência agora, realmente do filtro digital, tá? Se você comparar as duas, vou dar um diagrama de bode em ambas, tá? H de S e H de Z. E a gente vai ver isso aqui, ó. Tá ruim de ver, deixa eu passar para Hertz para facilitar a gente enxergar, tá? E vou diminuir um pouco esse eixo aqui, tá? Limites, deixa eu ver. Do Y menos 300. Aí. Então, o eixo de magnitude aqui eu coloquei de 100 até menos 300, tá? Para a gente ver um pouco melhor aqui. E aí é o seguinte, continua a frequência
de corte lá do 6 dB, né, em torno de 80 Hz, tá? Aqui é difícil você colocar em cima, mas vocês estão vendo aqui, tá? O decaimento do filtro digital, ele acompanha até certo ponto o decaimento do filtro analógico, né, da função transferência analógica, né? A analógica é a azul, tá? Que continua decaindo aqui para sempre, né? Vamos dizer assim, com a frequência tendendo ao infinito, ela continua decaindo. O filtro digital, ele vai acompanhando, é o vermelho aqui, ele vai acompanhando até um certo ponto, de repente ele acentua o decaimento e cai de uma vez, tá? Isso acontece aqui, nesse eixo aqui, ó. Então, se você pegar esse eixo, vocês vão ver que esse eixo é a frequência de Nyquist, tá? Então, acima da frequência de Nyquist, você realmente perde informação, né? Então, o limite de resposta em frequência desse filtro é a frequência de Nyquist. Qual que é ela? A frequência de amostragem dividido por 2. Então, se a frequência de amostragem é 1000, a frequência de Nyquist vai ser 500, né? E aí, ó, tá vendo o limite? 500 Hz, né? Então, em 500 Hz aqui, ó, tá? É o limite de resposta em frequência do meu filtro digital, ó. Tá vendo? 500 Hz. Ou frequência de Nyquist, tá? Isso é acontece por causa da frequência de amostragem que eu usei, né? Eu usei 1000, né? Se eu tivesse usado 2000, a frequência de Nyquist aqui, a frequência de resposta, a máxima resposta em frequência do meu filtro seria se eu tivesse usado 2000, seria 1000 Hz, não é isso? Tá? Então a frequência de amostragem dividido por 2 é o máximo em termos de banda passante do filtro digital, tá? Não é banda passante, aí já é resposta em frequência mesmo, é o que ele é capaz de processar, tá? Em termos de informação, ok? Mas é basicamente a mesma resposta, né, do filtro analógico, tá? Então o H de Z, a função de transferência em Z já nos atende. Beleza. Então, ok, né? Próximo passo, vamos verificar a estabilidade do H de Z, né? Então, vou dar um PZMAP H de Z e verificar se os polos estão dentro do círculo unitário, tá? Então, tá aí. O círculo unitário, tá? Aqui é um plano Z, com os dois polos aqui dentro do círculo unitário, ou seja, o H de Z, que eu acabei de discretizar, a partir do H de S que a gente projetou, tá? Ele é estável, tá? Então eu posso implementar esse filtro que ele vai funcionar de acordo, tá? Beleza. Então o próximo passo agora é obter a equação de diferença, tá? Então vou dar um print aqui. Nessa tela, vou jogar lá. Ctrl B. Opa. Mas eu quero, na verdade, só essa função de transferência aqui. Deixa eu ver como é que eu vou pegar isso. Deixa eu anotar, né? Vamos anotar que é mais fácil aqui. Então, H de Z, então estou querendo essa função aqui, né? H de Z é essa aqui, ó, tá? Então, H de Z ficou 0,02729 Z ao quadrado mais 0,05458 Z mais 0,02729 dividido por Z ao quadrado, né? Tá aqui. Z ao quadrado menos 1,481Z, né?
É claro que é o seguinte, os coeficientes aqui, eles têm muito mais elementos aqui, mais casas decimais, tá? Só que eu estou pegando aqui só para a gente mostrar a dedução da equação de diferença, tá, pessoal? E aí vai acabar os mesmos coeficientes, porque o coeficiente aqui no Z, na maior potência aqui, tá? Do Z, da equação característica, né? Do Z ao quadrado aqui, né? É 1, tá? Então vai ser, continuando aqui, mais 0,5906. Beleza. Então, aí de posse, então, né? Da função de transferência em Z, tá? Vamos voltar aqui com o amarelinho. E voltar para o lápis e vamos trabalhar nela, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um filtro, né, digital, né, já discreto, cuja entrada é o x de z, né? E a sua resposta em frequência, sua função de transferência h de z, que a gente discretizou a partir daquele protótipo analógico h de s, né? E a saída y de z, tá? De modo que o h de z, né, são os coeficientes, né? Deixa eu colocar já os coeficientes, então, tá? Coeficientes do numerador b, né? B, então seriam eles o 0,02729, lembrando que eu estou fazendo vírgula aqui porque a gente está no Brasil, né? Falando em português, tá? Mas no MATLAB é ponto aqui, tá? Coeficiente B, então que é o B2, B1 e B2, né? B1, esse aqui, 0,05458, e o B0, 0, este K, né? 0,02729 de novo, né? E coeficiente A, então esse aqui é o numerador, né? Numerador. Coeficiente A, o vetor é 1,0 ou simplesmente 1, tá? Vou colocar 1,0 aqui, do Z ao quadrado, menos 1,481 e mais, não precisa do mais, né? Esse último aqui, né? Então A2, A1 e A0, né? 0,5906. Então esse aqui são os coeficientes do denominador, né? Então ambos aqui são os coeficientes do meu filtro, né? Então agora eu preciso deduzir a equação de diferença, né? Então y de z sobre x de z, x de z é igual a 0,02729 z quadrado mais 0,05458 z mais 0,02729 dividido por z ao quadrado menos 1,481 z mais 0,5906. Multiplica cruzado, né? Igual a gente faz para dedução da equação de diferença, vai ficar z quadrado menos 1,481 z mais 0,5906 y de z, né? Que é igual a 0,02729 z quadrado mais 0, faltou um zero aqui, né? 0,5458 z mais 0,02729 x
dizer. Lembrando que aqui é uma distributiva, né? Então já vou aplicar a distributiva e deixar em evidência o termo com maior exponencial do z aqui, y de z. Então é z quadrado, né? Do y de z, tá? É igual. E vou fazer a distributiva aqui também, tá? Então 0,02729 z quadrado do x de z mais 0,05458 z do x de z mais 0,02729 x de z, e esses termos aqui de z, y de z, passar para o lado direito da igualdade. Então aqui vai ficar positivo, né? Então mais 1,481 z do y de z menos 0,5906 y de z. Esse cara aqui, né, à direita da igualdade, tá? Então, y de z vai ser igual a... Aí eu vou passar o z, 1z quadrado, né, dividindo todo mundo, tá? Então, vai ficar 0,02729 z quadrado por z quadrado dá z a zero, né? Z a zero do x de z mais 0,05458 z a 1 por z quadrado é z a menos 1 do x de z mais 0,02729 z a zero por z quadrado é z a menos 2 do x de z mais 1,481 z a 1 dividido por z quadrado dá z a menos 1 do y de z menos 0,5906 z a zero por z quadrado, z é menos 2, né? Menos 2 do y de z. Então, y de n já é equação de diferença, né? Transformada z inversa, vai ser 0,02729 z a zero do x de z é o x, né, de n, né? A amostra atual da entrada, tá? Mais 0,05458 z menos 1 do x de z é x de n menos 1, né? A amostra passada da entrada, mais 0,02729 z menos 2 do x de z é o x de n menos 2, né? Duas amostras passadas da entrada, tá? Mais 1,481 z... Opa, já está no domínio do tempo. Z menos 1 do y de z é o y de n menos 1, né? Amostra passada da saída. Menos 0,5906. Z menos 2 do y de z é o y de n menos 2. Duas amostras passadas da saída, tá? Então tá aqui a equação de diferenças, né? Então essa aqui é a minha equação de diferenças, né? É ela que eu executo, né, no processador digital, tá? Para poder fazer a filtragem a partir de amostras da entrada, amostra atual, amostras passadas da entrada e amostras passadas da saída, né, para compor a saída atual, tá? Então vamos fazer um diagrama de tempo
dessa equação de diferença. Deixa eu pegar ela aqui e jogar lá para cima para ficar um pouco maior o tamanho do espaço, tá? Vamos pegar a equação de diferenças aqui. Vou jogar lá para cima. Vamos fazer um diagrama de tempo dessa equação, tá? Só para a gente ver a recursividade. Então, olha só. X de n, né? X de n, a amostra atual da entrada, entrou, multiplica pelo coeficiente, né? Ó, x de n vezes 0,02729, tá? Aliás, deixa eu fazer um pouco diferente, só para poder simplificar a nossa vida, tá? Então a gente sabe que esse coeficiente aqui é o B2, né? Não. É isso mesmo. Y por x esse aqui é o B2. B2. Deixa eu colocar em vermelho. Esse cara é o B2, o coeficiente. Esse aqui é o B1. Esse aqui é o B0, né? O coeficiente A2 é 1, que eu passou dividindo, tá? Então, aqui eu tenho o A1, na verdade, porque o A2 é 1, tá? Ele já está dividindo todo mundo aqui, tá? Então, ele desaparece, vamos dizer assim, né? E esse aqui é o A0, tá? Então, na equação de diferença, eu vou usar os coeficientes, que é melhor. Assim, os termos aqui, B e A de coeficiente do numerador, coeficiente do denominador, para não ter que repetir esse número inteiro aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, x de n vezes B2, né? B2 vai chegar num somador, né? Algébrico aqui. Vou somar. Então, é mais, né? B2 x de n, certo? Depois, x de n menos 1, eu vou ter um atraso aqui, né? Z a menos 1, ou seja, um atraso de um período de amostragem, tá? Então, isso aqui, ó, esse atraso aqui é de 1 sobre 1000, né? Segundos, tá? Então, é o atraso aqui, ó. T, período de amostragem igual a 1 sobre 1000, tá? Que é o inverso da frequência de amostragem em segundos. Então, esse é o bloco Z a menos 1. De modo que na saída eu vou ter um x de n menos 1, não é isso? Então, aqui vai ter um x de n menos 1 nesse ponto aqui, tá? Menos 1. Que multiplicado pelo seu coeficiente, B1, né? B1, ele também vai entrar no somador algébrico aqui. Depois, mais um atraso, mesmo período de amostragem, né? Z menos 1, tá? De modo que na saída aqui eu tenho x de n menos 2, né? E vai multiplicar pelo coeficiente B0, né? Então, B0 aqui. Ok? Também vai na entrada do somador algébrico aqui. Cuja saída vai ser a entrada de um outro somador, né? Que tem como saída o y de n, né? Y de n, que é o que a gente está calculando aqui. Então, esse y de n é igual a essa soma algébrica todinha aqui, né? Só que eu preciso de amostras passadas da saída agora, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, fazer um atraso de z a menos 1, de modo que aqui eu vou ter y de n menos 1, né?
que multiplicado pelo coeficiente A1, ele vai entrar nesse somador aqui, né? Somando. E depois, por fim, eu tenho outro atraso, Z a menos 1, de modo que na saída aqui eu vou ter um Y de N menos 2, né? Esse cara aqui que multiplica a 0, multiplica a 0, né? E retorna aqui. Só que aqui eu tenho uma subtração, né? Então, subtraindo aqui. E aí, lembrando da equação de diferença, a gente sabe que essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui é aquele termo que eu dei o nome de... Eu dei o nome não, a gente usa o nome da literatura, né? De processamento digital de sinais, que é a recursividade, tá? Recursividade. Então isso aqui, ó, precisando de amostras passadas da própria saída que estão sendo realimentadas aqui no cálculo da saída atual, tá? Esse termo aqui é o termo de recursividade, tá? E aí notem o seguinte, que ele só existe porque tem uma função de transferência, h de z, com polos, né? Com termos lá no denominador, tá? Então, ela só existe porque o meu h de z, ele tem um B2, né? B2z quadrado, mais B1z mais B0, sobre, né? Um A2z quadrado, ficou muito misturado, A2z quadrado, mais A1z mais A0. Esse A2 é 1, mas basicamente é isso, né? A recursividade, ela só acontece, tá? Ó, a recursividade, ela só acontece porque eu tenho uma equação característica aqui, né? Ou seja, tem polos, né? Eu tenho uma equação, um polinômio aqui no denominador da função de transferência. Então, minha equação característica, né, é o A2z quadrado mais A1z mais A0. Então, a recursividade só vai acontecer quando? Recursividade só acontece com polos, né? Polos em h de z, tá? Então, ou seja, se o h de z tem uma equação característica, ou seja, tem polos, tá? Você vai ter a recursividade. Se não tem polos, às vezes o h de z é só com zero, tá? Então, h de z somente com zero, tá? Somente com zeros, tá? Não tem recursividade, não apresenta recursividade. Tá? Ou seja, se a função de transferência só tem esse polinômio do numerador aqui, ó, tá? Não tem o polinômio do denominador, é uma função de transferência só com zero, só com esses elementos B aqui, ó. Então eles ficam só relacionados à entrada, tá? Não tem esse termo de recursividade onde é realimentada amostras passadas da saída, tá certo? Aí agora vamos fazer um exercício aqui de imaginação, tá? Vamos imaginar, né, aplicado uma entrada impulsional, tá? Deixa eu mudar aqui. Entrada impulsional, né, x de n, x no momento zero ali, ó, x de n, tá?
um impulso unitário na entrada, tá? Então tá lá um impulso unitário na entrada, tá? Esse impulso unitário na entrada, ele vai propagar para a saída, né? Multiplicado pelo ganho B2 aqui, ele propaga para a saída, certo? E na próxima amostragem, né? Passado o período de amostragem, ele vem para o passado aqui, ó, e vira y de n menos 1 que multiplica o A1, né? Na próxima amostra, então, ele está bem por aqui, assim, né? Ao passo que aquele impulso aplicado aqui, né, na entrada, no x no ponto zero, na próxima amostragem, né, próximo período de amostragem, ele passa para cá e multiplica por B1, né? E aí a saída passa a ser composta pelo que vem nesse ramo aqui, né, vezes B1, e nesse ramo aqui vezes A1, compondo a próxima saída, né? Certo? E assim sucessivamente. Aí no outro período de amostragem, o que estava aqui passa para cá, o que estava aqui em cima passa para cá, né? O que estava em B1 passa para B0 e aqui, ó, B2 e B1 antes de B2, x de n, e antes de B1, x de n menos 1 passa para zero, né? Certo? E vão somando com os ramos aqui do A1, o ramo do A0, para compor o y de n. Na outra amostragem, né? Certo? O que estava y de n menos 1 vira y de n menos 2, o que estava y de n passa y de n menos 1, e o B0 some, né? Passa a ser zero, né? Porque aí está enchendo de zeros aqui, né? Certo? E aí, a partir desse momento, o y de n ele passa a ser composto apenas por amostras, né? Que estão propagando aqui, ó, pela recursividade, tá? Indo para o passado aqui, multiplicando A1, A0 e somando, e vai ficar rodando aqui, ó, infinitamente, ainda que seja um valor pequeno, tá, pessoal? Mas vai ter um resquício aqui, ó, tendendo a zero, infinitamente, né, de forma assintótica, né, obviamente, tá? Mas nunca chegando em zero, tá? Então, a saída, né, o y de n poderia ser algo assim, por exemplo, vou colocar y de n aqui, poderia ser algo desse tipo aqui, assim, né? Depende muito dos coeficientes, tá? Depois vai oscilando, vai tendendo a zero, tá? Vai tendendo a zero, mas nunca chega no zero, tá? Então, daí o nome, né? É resposta, né? Infinita ao impulso, infinita ao impulso, tá? Então, o que a gente pode dizer? Que a gente pode sintetizar, né, de forma resumida o seguinte: H de Z com polos, né, ou seja, função de transferência que tem polo, né, tem polinômio no numerador, polinômio no denominador, tá? Ele implica que vai ter uma equação de diferenças, equação de diferenças né, com recursividade, tá? A recursividade, que é a realimentação de amostras passadas, né, da saída para compor a saída atual, tá? Ela vai fazer com que sempre tenha um resquício aqui, ó, para ser somado aqui, ó, e virar a próxima saída, né? Tá? No cálculo da equação de diferenças, tá? Então, esses resquícios aqui nunca vão chegar a zero, tá? Então, se H de Z com polo implica equação de diferença com recursividade, equação de diferença com recursividade implica resposta infinita ao impulso. É isso, tá? Daí o nome do filtro, tá?
Então, um filtro, né, com o filtro, né, um H de Z com polos, né, é um filtro de resposta infinite impulso e response, né, ou seja, um filtro IIR, tá? Aí você poderia pensar assim, então, se não tiver H de Z, se H de Z não tiver polo, vai ser um filtro de resposta finita ao impulso? Sim, é exatamente isso, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui, tá? Vou circular, vou levar ele mais para o lado, vamos ver se tem espaço aqui. Ctrl C. Não. Ah, tem. Aqui. Ctrl V. Então, por outro lado, né, se não tem recursividade, esse pedaço aqui some, né? Ó, olha bem. Tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui. Deixa amarelo. Deixar amarelo. Então, vamos colocar aqui H de Z só com zeros, tá? H de Z somente com zeros. Com zeros, tá? Então seria um H de Z, algo assim, né? B, N, Z, A N, mais, né? B2Z quadrado, mais B1Z, mais B0, tá? É claro que se você deixar o N aqui positivo, né? Mesmo que decrescente aqui positivo, se você for pensar em transformada Z positivo do X de Z, tá? Você vai ter um sistema não causal, tá? Mas isso facilmente se resolve, tá? Basta se representar assim, ó, H de Z, não muda nada, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, B0, Z menos N, mais, quer ver? B1, Z menos, B1 não, B2, né? B1, Z menos 1, mais, não, tem que ser o contrário, desculpa. B2, Z menos 2, mais B1, Z menos 1, tá? Então ali é BN mesmo. Mais... Não. É do jeito que eu queria fazer, só que eu não dei conta, né? Então, B0Z menos N, mais B1Z menos, sei lá. Deixa eu colocar de novo, deixa eu corrigir isso aqui. Então, se você fizer simplesmente assim, ó, H de Z, né? Então, para tornar ele causal, tá? H de Z. Você divide pelo exponencial, tá? De maior exponencial. O que corresponde a mudar a janela com que você, vamos dizer assim, a janela da sua resposta impulsional do filtro, tá? A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Mas seria BN mais B2Z menos 2, né? Eu tenho 3 pontinhos aqui, né? BN mais 3 pontinhos mais B2Z menos 2, sei lá, mais B1Z menos 1 mais B0, tá? Então ele fica causal, tá? Mas não importa, o importante é o seguinte, que H de Z é igual a Y de Z sobre X de Z, né? E que esse cara só tem polinômio aqui, ó, BNZAN mais B2Z ao quadrado
mais B1Z mais B0, ou seja, só vai ter termos multiplicando o x de z, né? Ó, o x de z vai multiplicar aqui, né? Tá? E aí, o que acontece? Acontece que só vai estar presente no diagrama de tempo aqui, ó, elementos multiplicando x de n atrasado, né? N menos 1, menos 2, né? Os coeficientes B, né? Em suma, tá? Então, da saída daqui, ó, já é calculado, tá? Eu vou colocar aqui o y de n, tá? Já sai daqui o y de n, tá? Não precisa daquele negócio ali em cima, né? Então, deixa eu apagar. Então, já sai dali o y de n, ou seja, não tem recursividade, tá? Então, quando não tem recursividade, ou seja, vamos de novo, h de z somente com zero, somente polinômio aqui, né? Sem denominador, tá? Então, não tem polos. Não tem polos, a equação de diferença não tem recursividade. A equação de diferença que não tem recursividade, você aplica 1 aqui, ele multiplica por B2 e vai vir o y de n. Na próxima amostragem, o 1 vem para cá e aqui fica 0, né? Que multiplica B1, né? Soma com 0, vira y de n. Na próxima amostragem, o 1 que estava aqui vem para cá e esses dois ficam zerados, né? Então, 1 multiplica o B0 e forma o y de n. Na próxima amostragem, né? A última amostragem fica 0 aqui, 0 de cá e 0 de cá, o y de n volta a ser 0, tá? Ou seja, entrou o impulso unitário aqui e ele foi propagando para o passado, né? As amostras passadas. Quando terminar a quantidade de amostras passadas que precisa na sua equação de diferenças, tá? Ele volta tudo a ser zero na entrada, né? E a saída passa também a ser zero, ou seja, configura um filtro de resposta finita ao impulso, tá? Então, ó, h de z somente com zeros, tá? Implica em equação de diferenças, né? E fluxograma sem recursividade, né? Sem recursividade. Sem recursividade, o que implica o quê? Implica resposta finita, né? Finita, ela não fica infinitamente lá tendendo a zero com valores não nulos, tá? Ela zera de fato, tá? Então, resposta finita ao impulso, tá? Então, sempre que você tiver um h de z somente com zeros, você vai ter um filtro FIR, tá? Filtro FIR, que embora não seja o tema da aula, pelo menos ilustra, né, o que eu estava mostrando lá atrás, né? Filtro FIR, ou seja, Finite Impulse Response, tá? Ou seja, um filtro de resposta finita ao impulso, tá certo? Então é isso, pessoal. Foi assim uma visão geral, né, de como fazer um filtro IR a partir de um protótipo de função de transferência analógica, tá? Então a gente tem a função de transferência analógica, a resposta em frequência do filtro que a gente está projetando, depois discretiza para uma dada amostragem com que a gente vai lidar com o sinal discreto, tá? Na verdade, com que o sinal discreto foi amostrado, né? Foi discretizado, tá? É a mesma amostragem. Depois dedução da equação de diferença e está pronto o filtro para ser embarcado no DSP, no processador digital, tá? Aí eu mostrei a questão do fluxograma, né? Representando a equação de diferença e a questão da recursividade, né? E o efeito que ela tem na resposta ao impulso unitário, né? Tá aqui, né? Então, a resposta ao impulso unitário de uma
equação de diferenças que tem a recursividade, tá? É uma resposta infinita ao impulso, ou seja, aí a gente realmente deu nome, né, ao filtro de resposta infinita ao impulso. Por que ele chama desse jeito, tá? É um filtro que tem uma função de transferência com polos, né, em H de Z, tá certo? E aí, para contrastar, né, para a gente ver o que seria o contrário de resposta infinita ao impulso, a gente mostrou o que seria um filtro somente com zeros, né, na função de transferência, sem polos, né? E aí a equação de diferença ela só tem termos de coeficiente B aqui que multiplica as entradas passadas, né? E aí ele tem inerentemente ele tem uma resposta finita ao impulso aplicado na entrada, tá? E daí configura os filtros FIR, né, de resposta finita ao impulso. Então é isso, tá, pessoal? Os próximos, né, vamos dizer assim, explicações, as próximas aulas eu vou ensinar como de fato fazer um filtro, né, com essas características, né, do filtro IIR, né, filtro digital de resposta infinita ao impulso, tá? Só que aí a gente vai fazer ele com algum método, né, de gerar o nosso protótipo de função de transferência analógica, né, dada uma resposta em frequência, tá? Filtro passa baixa, passa alta, rejeita faixa, passa faixa, né, e por aí vai. E levando em consideração o que é possível fazer em filtro de resposta infinita ao impulso, né, em termos de resposta real, né, tipo Butterworth, Chebyshev inversa, elíptica ou Bessel, tá certo? Então é isso, um abração, até a próxima.